4, 3, 2. Leandro Souza. Olá a todos, estamos começando aí o primeiro podcast aqui da Web Rádio Active. Depois de uma cobrança aí do nosso diretor, do nosso chefe, do nosso Aguiar Júnior, estamos trazendo aí pela primeira vez o nosso podcast que, repito, vou tentar trazer semanal um podcast aí para os senhores, tá? Então, toda semana nós teremos um podcast. E para iniciar o podcast dessa semana, o que nós vamos trazer? Demissão ou continuidade de técnicos de futebol. Exatamente, nós já tivemos 5 trocas de treinadores só no futebol cearense. Somente no Campeonato Cearense nós já tivemos 5 trocas de treinadores. Só que não foram de 5 times, foram apenas 4 times. O que isso quer dizer? Que um time trocou de técnico 2 vezes. E 6 times continuam com os mesmos treinadores. Vamos começar pelo time que tem maior número de trocas, no caso o Maranguape. O Maranguape trocou de técnico 2 vezes. Reginaldo França, que estava desde 2015, né, quando saiu o Mastrillo e o Reginaldo França assumiu. Ele saiu agora no dia 25 de janeiro. E o Gavião da Serra, sendo dirigido pelo Reginaldo França, teve uma campanha de 1 empate e 3 derrotas. E esse retrospecto com certeza tirou aí o emprego do Reginaldo França. Então, Reginaldo França passou desde 2015 no Maranguape e no atual Campeonato Cearense foram 1 empate e 3 derrotas. Com a saída do Reginaldo França, quem assumiu? Ageu dos Santos, que chegou ao Maranguape no último dia 26 de janeiro, logo depois da partida contra o Guarani de Juazeiro. O Ageu comandou o Gavião em apenas 2 oportunidades, isso mesmo, nas derrotas para Tiradentes e Uniclinic, e saiu no dia 4 de fevereiro. Então, para ver como está aí a situação do Maranguape com 2 trocas de treinadores. Outro treinador que perdeu o emprego ou pediu para sair, né, ou foi em comum acordo com a diretoria, isso não ficou muito bem explicado, foi Carlos Rabelo, no comando técnico do Ferroviário. Após aquele empate contra o Ceará, o Carlos Rabelo saiu da direção técnica da equipe do Ferroviário. E interessante porque estava fazendo uma boa campanha, né? Quando ele saiu, o Ferroviário era o 3º colocado no campeonato cearense. O Ferroviário também mudou de treinador. Outro time que mudou de treinador, Guarani de Juazeiro, que demitiu Filinto Holanda e contratou nada mais nada menos do que o Washington Luiz, que assumiu no dia 8, né, dia 8 de fevereiro, e já estreou diante do Fortaleza, inclusive estreou com uma derrota, né? E o Filinto, quando estava diante do Guarani, quando estava no comando do Guarani, ele conquistou 2 vitórias e sofreu 4 derrotas. Deixou o time na 8ª colocação quando deixou a equipe do Guarani. E o último treinador que caiu, bem recente, no dia 11 de fevereiro, o Júnior Cearense acabou sendo demitido do Tiradentes. O Júnior, que estava no comando técnico do Tiradentes desde o dia 20 de novembro, e ele montou o elenco, junto com o departamento profissional, claro, e junto também com a diretoria, mas ele foi que montou o elenco. O Júnior Cearense comandou o time em 7 partidas e contabilizou apenas 5 pontos. Felizmente, em 7 partidas só marcou 5 pontos. Foram 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Então, uma campanha aí que um aproveitamento de menos de 25%, cerca de 23% alguma coisa. Um aproveitamento muito baixo do Júnior Cearense na equipe do Tiradentes. Então, Maranguape 2 vezes, Ferroviário, Guarani e Tiradentes mudaram seus treinadores. E coincidência ou não, Maranguape na zona de rebaixamento, Tiradentes na zona de rebaixamento, Guarani de Juazeiro muito próximo lá da zona. O único que consegue sair desse termo aí é o Ferroviário, que está numa situação melhor do que esses outros 3. Os times que mudaram seus treinadores, pelo menos a maioria, correm sérios riscos de serem rebaixados.
Para mim o Maranguape já está rebaixado. Eu acho que não tem mais como o Maranguape se livrar do rebaixamento. Por outro lado, 6 times mantiveram os seus técnicos desde o começo do campeonato. Alguns já desde o ano passado, como é o caso do Ceará, que mantém o Marcelo Chamusca. Então, além do Ceará com Chamusca, nós temos o Fortaleza com Rogério Ceni, o Floresta com Raimundo Wagner, o Iguatu com Roberto Carlos, o Uniclinic com Luan Carlos Neto, né, um dos treinadores mais jovens do país, e o Horizonte com Marcelo Vilar. Assim, será que é coincidência esses times manterem os seus treinadores desde o início estarem fazendo boas campanhas? Pode ser que sim, pode ser que não. Pelo menos tem um tempo para trabalhar. Mas, por outro lado, nós vemos o exemplo do Tiradentes. O Júnior chegou desde novembro, ajudou a montar o elenco, mas não conseguiu, dentro de campo, traduzir o trabalho que foi feito. Então, às vezes, a manutenção do treinador para um trabalho é importante. Mas o trabalho também tem que dar um pouco de resultado. Nós vemos aí o Floresta e o Iguatu desde o ano passado vem fazendo excelentes trabalhos, né? O Roberto Carlos lá pelo Iguatu, o Raimundo Wagner pelo Floresta. Então, desde o início do campeonato, estão dando uma certa consistência aos seus times. Então, hoje, esses aí estão praticamente... por exemplo, o Fortaleza já está classificado, matematicamente classificado. O Ceará praticamente também classificado. Ou seja, desses times aí, os 6, claro, aí tem um Ferroviário que também está na briga, um apenas não vai conseguir a sua classificação para a próxima fase. Mostra aí que uma manutenção do trabalho dá resultado, mas uma manutenção que também tenha resultado. Porque sem resultados fica difícil até o trabalho no dia a dia com o elenco. Vamos falar agora, voltar a falar do Reginaldo Júnior. Reginaldo Júnior Reginaldo França. O Reginaldo França que montou também a equipe do Maranguape, mas não teve um bom trabalho. Inclusive o elenco do Maranguape muito fraco tecnicamente. E a culpa também passa pelo Reginaldo França. Vamos ver esses times aí, Maranguape praticamente rebaixado, Guarani de Juazeiro também na Berlinda, Tiradentes também na zona de rebaixamento, estão mudando os seus treinadores porque não tiveram um bom trabalho. Agora é ver o que ainda pode ser feito, porque já estamos aí no final da primeira fase, vai ser muito difícil, como eu falei, o Maranguape não tem condições mais, o Maranguape já praticamente rebaixado, fica difícil, e os outros aí respirando por aparelhos. Tem uma vaga ainda sendo disputada, então vamos ver como fica. Mas para a gente hoje fica essa lição, deixar os treinadores trabalhar, mas que esse trabalho também surta efeito, porque se não surtir efeito fica muito difícil esses times manterem os seus treinadores, porque a torcida cobra, a diretoria cobra e o próprio elenco também quer uma motivação para continuar lutando, brigando no campeonato. Esse era o assunto que eu ia trazer para os senhores hoje. Espero que gostem. E a cada semana eu vou trazendo um novo assunto no podcast aqui da Web Rádio Active. Então, muito obrigado. Fiquem ligados aí durante as transmissões da semana da Web Rádio Active. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E até o próximo encontro, se Deus quiser.